Melhor gatilho de entrada para acumulação, reacumulação, redistribuição ou distribuição de Wyckoff. Se você está chegando agora nesse canal, não é inscrito, já se inscreve, já pode assinar o teu sininho. Você sabe, sempre que eu apareço por aqui, conteúdo de alta qualidade. As grandes dúvidas é quando vou validar, Marcos, a última fase, fase seu, o momento de capturar a liquidez e voltar para o diagrama, onde consigo entrar no início do efeito e não operar de forma atrasada. Consequentemente, isso vai aumentar teu payoff e vai diminuir os teus riscos. Sei que a maioria de vocês estão pensando assim, ele vai passar que quando capturar a liquidez tem que fazer uma inversão do fluxo. Ele vai passar que quando capturar a liquidez tem que fazer um BPR, tem que deixar um Fair Value Gap. A maneira que eu uso é muito mais simples do que você imagina. Estou nesse trade agora 100% ao vivo, junto com minha turma, uma acumulação de Wyckoff no NZD ou SD. O que eu vou te passar de filtragem é a mesma coisa para acumulação, distribuição, reacumulação e redistribuição. Não vai mudar nada, só você adaptar. E a acumulação de Wyckoff nada mais é que uma característica corretiva também complexa em Elliott. O mercado começou a andar de lado, que é uma estrutura de reacumulação. Quando ele captura a liquidez, ele captura de forma bem sutil, finalizando na ponta da E. Então, sempre que finaliza um ciclo corretivo e não vai embora, nós temos uma onda de ligação, certo? Calma lá, eu tô te explicando a teoria para você entender por que minhas filtragens não é à toa e tem um profundo contexto muito forte por trás. Sabemos que rompimentos temporários abaixo do nosso automático rally ou do nosso Sell Climax é considerado como SOW. Esse SOW é um rompimento temporário do nosso Sell Climax ou do nosso automático rally. Captura nosso Sell Climax de forma sutil, o nosso automático rally ele só convence a contraparte a acreditar em preços mais baixos e logo ele já retorna para dentro do diagrama, fazendo o falso rompimento desse suporte. O rompimento ele é curto, então primeira validação. A minha captura de liquidez tem que ser 50% do canal ou aproximado. Vou pegar do meio do canal, tá vendo? 50% vai arrastar até a base do suporte. Essa é a minha projeção de captura de liquidez. Eu arrasto para baixo do meu Sell Climax. Aqui eu tenho uma projeção média de captura de liquidez. É aceitável, turma, que ele chegue até 40%. Pode ver que ele busca com muita precisão e logo ele já vai dar retorno. Você fazendo essa filtragem, dificilmente você vai pegar ali uma falsa configuração. Ele captura, já retorna, você entra e novamente ele volta e faz uma renovação do fundo e não era uma validação de checkout, é estopado, há uma necessidade de entrar de novo ou até mesmo você pegar sequenciais não validados. O SOW ele só é SOW quando ele finaliza o fundo, ele retorna. Então o checkout só é finalizado como checkout, ou o spring só é finalizado como spring quando ele captura a liquidez e deixa o seu fundo. Quando ele faz esse fundo, finalizou a fase do checkout e finalizou a fase também do spring. Então ele deu o retorno, finalizou aquela fase. Já aconteceu aquele evento. Mas como eu faço essa validação sabendo que realmente já está efetivo? Quando ele faz o falso rompimento, capturou, voltou para dentro da região, no suporte mais baixo, ele está fazendo falso rompimento, opa, finalizamos uma fase de SOW, ou finalizamos uma fase de checkout, ou finalizamos uma fase de spring. Na minha última fase, checkout do preço, eu vou considerar o suporte mais baixo. Como nessa ponta da E ela não deu continuidade, foi considerada como SOW, que é um rompimento temporário, ele será meu ponto de precisão como falso de rompimento. Então olha só, turma, ele é o meu primeiro ponto de encontro para me validar ali meu checkout ou o nosso spring, o suporte mais baixo. Eu sempre vou considerar o suporte mais baixo e na distribuição e na redistribuição a resistência mais alta, que eu vou explicar aqui para você. Vou demonstrar com trades que executamos aqui 100% ao vivo. Pode observar que o Sell Climax, ele é o meu suporte mais alto, tá vendo? Até o momento, por que era mais alto? Porque assim que nasceu o SOW, voltou fazendo falso rompimento, validou. Só que o suporte do SOW, agora, ele é o mais baixo, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa base de suporte para ser validada. Então, assim que o mercado capturar essa liquidez e ele retornar para dentro, fazendo falso rompimento de suporte, validou o meu checkout, validou o meu spring. É considerado um falso rompimento quando ele entrar para a região com fechamento de candle. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso colocar a ordem na continuidade ou assim que o mercado fazer um pullback, aqui já pregou a minha compra e deixo stop nessa mínima. Não é simples, turma. Não tem nada de inverter fluxo, de fazer choque, de fazer o boys, né, para dar continuidade. Por quê?
Reacumulação de Wyckoff, diagrama de Wyckoff, é certo? Todas elas são molas sendo comprimidas. Então, assim que ele capturou a liquidez, entra bastante demanda ou oferta de qualidade. Então, dificilmente, quando ele fazer choque, ele vai voltar para fazer teste no bloco. Dificilmente. Se for uma boa reacumulação, fez choque, vou esperar o reteste. Cara, vai embora sem você, você vai ficar chupando o dedo. Então essa é uma das melhores configurações que você pode validar. Fazer os backtests e depois trazer os comentários para mim, ou postar e remarcar nós lá no Instagram. Lembrando que o nosso Instagram é @markstrader com 2R, vou deixar o link aqui também na descrição. É necessário que quando ele capturar essa liquidez, ele volte com velocidade, deixando esse desequilíbrio no preço, candles fortes, sem agarrar. Olha só, quando o mercado chega no bloco, ele começa a fazer muito testes, muito tempo na região, depois explode, é uma configuração anulada. Tem um xizinho aqui falando para você não executar esse tipo de trade, porque a causa já aconteceu. Para que tem que acontecer mais outra construção de liquidez, sendo que ele já está capturando liquidez? Opa, movimento falso. Toma bastante cuidado. Se ele capturar a liquidez e enrolar muito tempo no fundo, depois estourar para cima, também não execute. Trade de baixa eficiência. Marcos, eu peguei um trade esses dias que ele segurou no fundo, depois explodiu para dentro e pagou. É uma exceção, é uma estatística. Mas ao longo prazo, há anos de experiência que eu venho aplicando isso, deu muito, mas deu muito errado. Sem conversa, poucas palavras. Desce capturando a liquidez. Capturou, não enrola no bloco de maneira alguma e já mostra intenção compradora, já retorna com velocidade. Candles cheio, encorpados, sem voltar craquelando, sem voltar andando de lado. Eu preciso de velocidade, porque uma reacumulação, uma acumulação de Wyckoff, são ciclos corretivos que finalizam com a posição de captura de liquidez de uma última propulsora. Ou seja, quando fazer todo o diagrama e capturar a liquidez, nós temos o nascimento de uma nova onda propulsora. E uma nova onda propulsora começa com onda 1. E onda 1, ela é reta, aguda. Então vocês acham mesmo que vai ter o nascimento de uma onda 1 andando de lado? De maneira alguma. Vocês acham que o nascimento de uma nova onda propulsora vai ser fraco, frouxo na hora de sair? De maneira alguma. Então, com qualquer comportamento muito lento, abandone essa configuração. O mercado capturou essa liquidez, olha o desequilíbrio, turma, olha a velocidade que ele retorna fazendo falso rompimento. Sem retração do preço, com fechamento de candle, stop nessa mínima, eu vou vir buscar toda a liquidez que ficou impressa aqui nos máximos. Agora está faltando mais uma fase de LPS, é um teste também que vem buscar uma região de grande faixa e assim para dar continuidade e varrer toda a liquidez que ficou impressa. Agora no JP 225 também uma distribuição de Wyckoff, um trade que executamos 100% ao vivo. E assim que ele faz essa captura de liquidez, esse UT, Uptrust, também ele faz o mesmo papel do SLW. Ele é um rompimento temporário, é só induz a contraparte acreditar em preços mais altos, monta suas ordens compradoras, lote de stop loss nas mínimas. Quando ele volta fazendo falso rompimento da resistência, ele é validado como já UT. A validação é que ele projeta 50% do canal da estrutura, então pode ver que ele passou aqui pela metade, não chegou ainda a ser validado com uma boa captura de liquidez. Então assim que ele retornou, ele volta validando o nosso UTAD. Aí sim eu tenho a projeção de 50% da estrutura do meu canal. Minha entrada será na resistência mais alta, a resistência do Buy Climax e a resistência do T. O teu ponto de entrada, diferente da acumulação que é no suporte mais baixo, vai ser agora na resistência mais alta. Sua entrada é no T, fez o falso rompimento com velocidade. Olha só, turma, poucas palavras. Capturou, para dentro com fechamento de candle, fez o falso rompimento, corpo de candle para dentro da região. No teste, se executa. Stop nessa máxima e pega todo o desenvolvimento. Como eu cheguei atrasado nesse trade, já fez o teste e não consegui pegar, eu coloquei uma ordem aqui, ó, finaliza o ponto de teste, agora ele vem me ativar e vem buscar toda a liquidez que ficou impressa. Esse trade chegou a pagar 3 vezes mais em relação ao risco retorno, mas chegou a sair muito antes por causa de uma notícia, mas chegou a pagar 10 vezes em relação ao nosso risco. Em cripto, ZEC, o SDT. Aqui é uma reacumulação de Wyckoff, o mercado bate forte para cima, renovando o topo, começa a construir liquidez. Fundos nivelados, topos nivelados, então sempre que o mercado bate agudo para cima, anda de lado, isso aqui é um diagrama de continuidade. Então observa só, turma, agora estou no time de 15 minutos, as outras configurações eram no time de 1 minuto. Assim que o mercado capturar essa liquidez, ele confirmar para mim o falso rompimento,
dentro do diagrama, aí no teste eu posso executar. Captura a liquidez com projeção de 50% do canal e retorna de novo para o diagrama. Apenas isso, não precisa complicar. Assim que ele captura essa liquidez, entrou para dentro do suporte com fechamento de candle, aqui já executamos, deixamos stop abaixo desse bloquinho diminuindo o nosso risco e buscamos a liquidez que ficou impressa nos máximos, que pagou 3 vezes mais em relação ao nosso risco, mas chegou a desenvolver até mais de 5 vezes. Configurações com capturas muito rápidas você vai evitar, ou seja, o candle aqui, ele nasce, já vem batendo o bloco e já retorna, deixando esse estilo de martelo. Em 1 minuto, um candle de 1 minuto, voltou, já busca o bloco e retornou para dentro do diagrama. Muita velocidade é muito ruim, tá? Ele tende a fazer a renovação dessas mínimas para depois realmente ele dar continuidade. Muita velocidade para força dissipativa. Não é legal. Muito mais num time de 1 minuto. Time de 15 minutos ainda é aceitável porque teve todo aquele movimento, voltou novamente em 15 minutos, ainda é aceitável. Agora, se no 1 minuto também ele capturar essa liquidez, mesmo 1 minuto ele voltar para dentro do diagrama, também é uma captura de liquidez muito perigosa. Foi muita velocidade para pegar muita força para ser dissipada. Eu tenho que vir de forma mais harmônica. Mas, Max, tem que capturar a liquidez rápido e voltar rápido? Sim, mas não tão ignorante. Então, anos de experiência, esses tipos de captura de liquidez sempre retornaram para fazer uma varredura do fundo novamente, para depois obedecer. Escuta o que eu estou te falando, eu já dancei muito assim. Mas que tenha fechamentos de candle, mostrando que realmente está capturando a liquidez e eu preciso realmente que o mercado volte com velocidade, mas com candles cheio. Eu tenho um comportamento de candle que eu consigo fazer uma leitura. Aí sim está validado. Bater no bloco, fazer muito testes no bloco e retornar para dentro do diagrama, também você irá abandonar esse tipo de configuração. Sensacional, turma! Se você gostou desse conteúdo, eu quero que você deixe seu like, deixe nos comentários aí, compartilha com o amigo. Mas eu preciso do seu engajamento porque eu quero te ver aqui novamente.